Olá, meus amigos. Eu sou Olavo Divino Vieira, membro da Academia de Artes, Letras e Ciências do Lions. Nós fazemos parte também da Comissão de Ciências da Academia e hoje estamos aqui para falar com vocês, meus amigos, companheiros, confrades, confreiras e amigos todos. Falar um pouco sobre aqueles que tornaram a ciência do Brasil respeitada no mundo todo. É certo que, ao longo do desenvolvimento de muitas pesquisas no Brasil, eu, pela minha formação, eu sou físico, formado pela Unicamp, e convivi com muitos desses físicos, com muitos desses cientistas que fizeram a ciência no Brasil. Mas a ciência brasileira, meus amigos, se tornou conhecida e respeitada desde a segunda metade do século XIX pelo destaque dos trabalhos de alguns dos maiores cientistas desse país. Primeiro, foi a área médica, com renomados médicos sanitaristas nas chamadas moléstias tropicais, desconhecido no mundo, principalmente na Europa e América do Norte. Nomes de homens da ciência brasileira se tornaram respeitados, surgindo daí instituições de pesquisa que permaneceram por mais de um século, como a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, Laboratório Adolfo Lutz, que hoje, com essa pandemia mundial, são instituições respeitadas que participam de pesquisas conjuntas com os maiores laboratórios do mundo no desenvolvimento de vacinas para essa pandemia. Ainda há de se considerar que pesquisas do sequenciamento do genoma, microbiologia e biomedicina, que são desenvolvidas em diversas unidades das universidades federais, colocam o país no cenário mundial de pesquisas de ponta. Na área da física e desenvolvimento de novas tecnologias, surgiu também na primeira metade do século XX passado, um grupo de jovens cientistas que se tornaram respeitados por descobertas científicas que ajudaram no desenvolvimento da ciência e da tecnologia mundial, entre eles os professores César Lattes, Marcelo Dami de Souza Santos, Oscar Sala e outros que foram até indicados ao Prêmio Nobel de Física. Na área da química, agronomia, veterinária e tecnologia de alimentos, cientistas como a tcheca brasileira Johanna Dobenhainer, com as técnicas desenvolvidas por ela na fixação de nitrogênio nas plantas, tornou possível a revolução verde das culturas de cana, da soja, do milho, e vindo a ser o Brasil o maior produtor de alimentos do mundo. As técnicas veterinárias desenvolvidas no Brasil, no controle de zoonoses e inseminação artificial, permitiu ao Brasil ter o maior rebanho bovino do mundo. Também a maior produção de aves e ovos, suínos em larga escala, sendo o Brasil um dos maiores produtores também nessas áreas. A prospecção de petróleo em águas profundas, nas chamadas plataformas offshore, a tecnologia brasileira é pioneira. Tudo isso devido a renomados cientistas e da qualidade da ciência desenvolvida no Brasil. Vou passar agora a falar um pouco sobre alguns cientistas de renome internacional que poucas pessoas conhecem. Primeiro, um grande cientista, Adolfo Lutz. Há quem considere Adolfo Lutz, que foi no período de 1855 a 1940, o mais importante cientista brasileiro. Claro que, superlativos à parte, é certamente um dos menos estudados entre os nomes que compõem o panteão de nossas ciências no Brasil. Adolfo Lutz foi o mais importante elo de ligação entre a escola tropicalista de estudo principalmente doenças tropicais, na escola tropicalista baiana e a medicina pós-mansoniana da Europa. Com o estudo fundamental sobre Ancylostomona duodenale, que publicou em Leipzig em 1885, um pouco antes da proclamação da República, e no Brasil, na mesma época, pôs na agenda mundial
a pesquisa eumintológica inaugurada por Otto Wickerer, em sintonia com o arsenal teórico e metodológico dos microbiologistas alemães, franceses e ingleses. Já havia publicado, então, trabalhos sobre a zoonoses clínica e terapêutica durante os anos de formação na Suíça e na Alemanha. Vindo para o Brasil, em Limeira, interior de São Paulo, inaugurou os estudos parasitológicos sobre as doenças animais. Vê que nesta época o Brasil não tinha sequer um laboratório para investigação de parasitos em geral sobre as nossas doenças tropicais. De volta à Alemanha em 1886, enveredou pela bacteriologia da lepra, e esses estudos o levaram à direção do leprosário de Molokai, no Havaí, onde desembarcou no dia em que caiu a monarquia brasileira, isso logo na proclamação da República, até assumir a direção depois do Instituto Bacteriológico de São Paulo em 1893. Adolfo Lutz percorreu diversos espaços geográficos, Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, Europa, Estados Unidos, Oceania, e ensinando, levando conhecimentos da clínica médica, imunologia, bacteriologia, terapêutica, veterinária, dermatologia, protozoologia, malacologia, micologia, principalmente a micologia estomatolocal, deixa marcas duradouras de sua passagem nos estudos sobre o mormo, mal das cadeiras, a osteoporose dos cavalos, plasmodiose das vacas, parasitos de animais silvestres e domésticos, lepra, ancilostomíase, lepra, também febre amarela, tuberculose e doenças da pele. Também, logo depois, um dos seus alunos que conviveu com ele, foi contemporâneo de Adolfo Lutz, Oswaldo Gonçalves da Cruz, Oswaldo Cruz, nascido em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, em 1872, médico, sanitarista e bacteriologista, pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Formado na Universidade do Brasil, hoje o UFRJ, estagiou por 3 anos no Instituto Pasteur de Paris e organizou o combate à peste bubônica em Santos e depois no Rio de Janeiro, fundado ele do Instituto, pelo governo brasileiro, do Instituto Fisioterápico Federal, quer dizer, ele foi um dos fundadores, para desenvolver o soro para erradicar a febre amarela no Rio de Janeiro. E daí foi a origem do Instituto. Esse Instituto Fisioterápico Federal tornou-se mais tarde o Instituto Oswaldo Cruz, levando o seu nome. Um dos fundadores da Academia de Ciências do Brasil, seus trabalhos tiveram reconhecimento internacional, pelo que foi premiado em Paris, ou melhor, em Berlim, em 1909. É importante lembrar que Oswaldo Cruz, ou melhor, o Instituto Oswaldo Cruz, hoje faz parte dos laboratórios de ponta que desenvolvem vacinas para o combate à pandemia mundial do Covid. Carlos Ribeiro Justiano das Chagas, ou famoso Carlos Chagas, nascido em Minas Gerais em 1879, médico, sanitarista. Vocês veem que, na verdade, quando já estava na atividade, estavam aí surgindo os novos cientistas, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz. Adolfo Lutz morrendo, já estavam aparecendo os novos. Sanitarista, infectologista, bacteriologista e cientista. Formado pela Universidade do Brasil também, iniciou sua carreira no combate à malária. Se destacou na descoberta do protozoário Trypanosoma cruzi. Esse cruzi em homenagem ao seu amigo Oswaldo Cruz. Esse Trypanosoma é transmitido principalmente por insetos da subfamília Triatominae. Esses insetos são os barbeiros, também no interior chamado chupança ou chupão. São insetos tropicais do tipo percevejo do sertão. Uma das consequências da picada do inseto e transmitir o protozoário Trypanosoma cruzi é que leva a um inchaço do coração, levando a uma insuficiência cardíaca e morte daquele paciente. O coração fica grande devido a esse inchaço, não cabendo na caixa torácica do indivíduo. Uma curiosidade sobre Carlos Chagas: foi amigo do pai do presidente Roosevelt, o aventureiro Theodore Roosevelt, que tinha como amigo também o brasileiro Cândido Mariano da Silva Rondon, um dos responsáveis pela expansão do telégrafo no Brasil com
com os amigos índios por todo o interior da Amazônia e do norte do Brasil, acompanhado, claro, por Theodore Roosevelt e também pelos trabalhos, né, sempre investigados por Carlos Chagas. Quem for ao Museu de História Natural de Nova York encontrará uma sala destinada aos trabalhos de Carlos Chagas. Em 1909, num congresso mundial, a doença recebeu o nome de doença de Chagas, em homenagem a ele, um grande investigador, grande cientista e descobridor do Trypanosoma cruzi. Esta doença está presente em mais de 18 países da América Latina, sendo uma importante área de saúde pública desses países. Outro grande cientista, muitas vezes pouco conhecido, foi Vital Brasil, mineiro da campanha. Todo mundo conhece o Instituto Vital Brasil, mas não sabe, ou o Instituto Butantan em São Paulo, mas não sabe que a origem é devido a Vital Brasil. E aqui mesmo em Niterói, o Instituto Vital Brasil também hoje está sendo coordenado e administrado por grupos de laboratórios estrangeiros, mas ainda o Instituto Oswaldo Cruz também, ou melhor, o Instituto Vital Brasil também é um dos grandes institutos que ainda participa, junto com laboratórios internacionais, o desenvolvimento de vacinas. Ele foi nascido em Minas Gerais em 1865, médico. Ele era filho de um cartorário e, como corria pelos municípios do sul de Minas Gerais, e em cada lugar que tivesse um filho, os filhos levavam o nome do local onde nasciam. Como Vital Brasil nasceu em Campanha, por isso recebeu o nome de Vital Brasil Mineiro da Campanha. Foi imunologista e pesquisador, sanitarista, participou do combate à febre amarela e peste bubônica, contemporâneo de Oswaldo Cruz, e iniciou sua carreira de pesquisador no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, como já falamos antes. Em 1913, trabalhando na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, é obrigado a buscar formas de combater as infecções e mortes de pessoas picadas por cobra. Através de suas pesquisas em laboratório de ofidismo, conseguiu desenvolver o soro antiofídico para salvar vidas das pessoas picadas por cobra, principalmente os trabalhadores rurais nas culturas de café e cana do interior de São Paulo. Recebeu do presidente Rodrigues Alves, logo no início do século passado, a Fazenda Butantan para suas pesquisas, que depois deu origem ao Instituto Butantan, que hoje representa o marco da ciência experimental brasileira. Participou de pesquisas associadas com o Instituto Pasteur em Paris em 1915, depois de participações em diversos congressos internacionais. Recebeu o reconhecimento da ciência mundial pelos seus trabalhos experimentais. Uma curiosidade foi que, estando num congresso de ofidismo nos Estados Unidos, um colega médico americano, com um problema com um paciente picado por uma cobra desconhecida, acabou o presidente americano de então indicou, que estava presente nesse congresso, indicou o Vital Brasil para acompanhar o médico conterrâneo para ir tratar do seu paciente. Vital Brasil se deslocou para lá, para o interior dos Estados Unidos, fazendo o acompanhamento junto com o seu colega e socorrendo lá o seu paciente daquela picada daquela cobra. Então, era já um cientista de grande renome internacional na época, no início do século passado. Um outro grande brasileiro de pesquisa e de importância da pesquisa brasileira foi Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva, cientista nascido no Rio de Janeiro em 1889, militar da Marinha, se envolvendo na Revolta da Chibata em 1910, muito conhecida, principalmente aqui no Rio de Janeiro, sobre a Revolta da Chibata. Mas ele fez escola politécnica do Exército e químico, foi professor de Química e Explosivos da Marinha, tinha em mente a criação de uma instituição governamental cuja principal função seria incrementar, amparar, coordenar a pesquisa científica nacional. Nomeado em 1946 para a Comissão de Energia Nuclear do Conselho de Segurança da ONU, recém-criada, associou-se aos representantes russos na rejeição de propostas do Plano Baruch, em que os norte-americanos pressionavam para controlar as reservas mundiais de tório e urânio, são os materiais transurânicos, materiais fissionáveis. Já em 46, logo depois do jogo da bomba atômica, quando se jogou a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, os americanos queriam controlar exatamente as reservas de tório e urânio, e o Brasil é riquíssimo nesses minérios em geral.
Fundou a Sociedade Brasileira de Química em 1922 e presidiu a Academia Brasileira de Ciências em 1935. Foi presidente da Comissão de Energia Atômica da ONU até 1955 e fundou também o Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPq, foi um dos fundadores. Eu tive a honra, agora falando de outro brasileiro, grande cientista, tive a honra de fazer iniciação científica e fui aluno por 2 anos de César Mansueto Giuliano Lattes, famoso César Lattes. Nascido em Curitiba em 1924, físico brasileiro, descobridor da partícula elementar chamada meson-pion, é uma subpartícula com massas intermediárias entre o próton e o elétron, por isso é chamada meson, né? E hoje se conhece muito bem a estrutura da matéria, devido também aos trabalhos de Lattes, que ajudou a trilhar esse caminho de conhecimento da estrutura da matéria, que é o conhecimento do chamado meson-pion, descoberto por ele em 1948, lá na Europa. Ele consegue seus primeiros eventos da partícula subatômica meson-pion lá na Universidade de Princeton, nos Montes Apeninos, e logo depois vai à Universidade da Califórnia e, usando de aceleradores de partículas, consegue artificialmente mais alguns eventos. Teve reconhecimento mundial pelos seus experimentos. Essa partícula era prevista desde 1932 pelo físico japonês Hidemi Yukawa e foi Lattes que a identificou experimentalmente. Com isso, liderou um grupo de pesquisas em partículas elementares no Convênio Brasil-Japão desde os anos 65 até 1980. Esse laboratório de observação foi localizado no Monte Chacatay, na Bolívia, né? Foi indicado também ao Prêmio Nobel de Física de 49 a 54. Eu tive a honra de participar como estagiário e aluno de Lattes neste grupo de pesquisa da Unicamp de 72 a 73. Lattes foi um dos fundadores no Rio de Janeiro do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na UCA, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de São Paulo em 1965. Lattes foi um dos últimos grandes cientistas da geração de Albert Einstein. Da geração de Lattes, vários outros jovens físicos brasileiros que se destacaram na física a nível internacional foram Marcelo Damy de Souza Santos, Jaime Thiomo, Oscar Sala, Mário Chemba, José Leite Lopes e Roberto Salmeron. Lattes hoje é conhecido no Brasil mais pelo chamado currículo Lattes, exigido aos candidatos para instituições de pesquisas e empresas desenvolvendo tecnologias. Então conhecemos muito mais Lattes pelo currículo Lattes do que pelos seus trabalhos científicos de grande envergadura mundial. E hoje nós brasileiros às vezes deixamos de valorizar os trabalhos de nossos cientistas. Marcelo Damy de Souza Santos, nascido em Campinas em 1914, foi pioneiro, quer dizer, foi contemporâneo de Lattes, foi pioneiro no Brasil em estudos dos raios cósmicos com um professor judeu-russo chamado Gleb Vatagen, que levou o nome do Instituto de Física da Unicamp. Na inauguração do Instituto de Física eu estava presente e tive a grata honra de conhecer o professor Gleb Vatagen. Fui aluno do professor Marcelo Damy na disciplina de Física Nuclear e conheci pessoalmente o professor Vatagen, como disse. Marcelo Damy foi o desenvolvedor de sonares, equipamentos, né, de comunicação dos navios ingleses e submarinos no final da Segunda Guerra. Trabalhou com aceleradores de partículas nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade de Illinois. Trouxe para o Brasil o primeiro acelerador de partículas, o Bevatron, instalado no Instituto de Energia Atômica de São Paulo, da Universidade de São Paulo, e o primeiro reator nuclear, também foi introduzido na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse reator chamava-se Argonauta, que eu também conheci. Foi um dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, junto com o professor Lattes, e do Instituto de Energia Atômica da Universidade de São Paulo, o IEA. Ajudou a organizar o Conselho Nacional de Pesquisas com o professor Oscar Sala e membro da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foi um dos fundadores da física na Unicamp, de quem fui aluno, e ele também foi diretor do Instituto de Física por 2 anos, na minha época, enquanto estudante. Johanna Dobenheimer.
nascida em Nad Labem, na Tchecoslováquia, em 1924, eu, meus amigos, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e conviver com Johanna Dobenheimer, uma senhora muito agradável. Interessante que ela estudou agronomia na Universidade de Munique, imigrando para o Brasil em 1951, quando começou a trabalhar no laboratório de microbiologia de solos do antigo Departamento Nacional de Pesquisas Agropecuárias do Ministério da Agricultura, lá da Embrapa, localizada em Seropédica. Como nós estávamos na Universidade Rural, estava em frente à Embrapa, de vez em quando frequentava o laboratório da professora Johanna Dobenheimer. É interessante que ela desenvolveu, é a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial e a primeira entre as mulheres, segundo o levantamento em 1995 da Folha de São Paulo. Suas pesquisas fundamentais para que o Brasil desenvolvesse o Programa Nacional do Álcool e se tornasse o segundo produtor mundial de soja, poupando ao país um gasto anual próximo de 1,5 bilhão de dólares à época, né? E tiveram impacto direto na economia nacional. Seu trabalho com fixação de biológica do nitrogênio permitiu que milhares de pessoas, né, pelo mundo todo, conseguissem alimentos mais baratos e saudáveis, o que lhe valeu a indicação ao Prêmio Nobel em 1997. No entanto, a cientista é pouco conhecida no Brasil, né? Estava aqui ao lado nosso, mas poucas pessoas eu conheci a Johanna e todos os filhos dela também, depois professores lá da Universidade Rural e também pesquisadores da Embrapa. Tive a oportunidade de conhecer não só os filhos, mas como também netos. Marcelo Greiser, nascido no Rio de Janeiro em 1959, físico, astrônomo, professor, escritor e roteirista brasileiro, atualmente pesquisador e professor da Faculdade de Dartmouth, nos Estados Unidos, é membro e ex-conselheiro geral da American Physical Society, conhecido nos Estados Unidos por suas aulas e pesquisas científicas. No Brasil, é mais popular por suas colunas de divulgação científica no jornal Folha de São Paulo. Escreveu 8 livros e publicou 3 coletâneas de artigos. Participou de programas de televisão de divulgação científica nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, entre eles o Fantástico. Marcelo recebeu o Prêmio Jabuti em 1998 pelo livro A Dança do Universo e em 2002 por outro livro chamado O Fim da Terra e do Céu, e em 2007 foi eleito membro da Academia Brasileira de Filosofia. Em março de 2019, tornou-se o primeiro latino-americano a ser contemplado nos Estados Unidos com o prêmio Templeton, tido informalmente como o Nobel da Espiritualidade. Realmente ele escreve sobre a astrofísica, sobre o universo de uma forma bastante espiritualizada. E interessante que fica muito mais fácil para as pessoas entenderem e compreenderem, né, os segredos do universo, né, e assim por diante. Isso tudo, claro, quando a gente fala de astrofísica, claro que tem um fundamento científico em cima de todas as propostas e conhecimentos de Marcelo Greiser. Também, o grande cientista conhecido, vou relacionar aqui alguns outros apenas para relacionar, sem falar sobre eles, mas é muito importante sabê-lo, conhecê-los. Sérgio Pereira da Silva Porto, físico, nascido aqui em Niterói, estagiou, fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, ligado à Bell Labs em Nova York, e chega na Unicamp, fui aluno dele também por 2 anos. Ele era especializado em lasers e suas aplicabilidades. Claro que interessante que foi Sérgio Pereira Porto que introduziu no Brasil o uso dos lasers, tanto na medicina como também, na época, iniciando, foi o uso de laser nas cirurgias oftalmológicas no Instituto Penido Bonier, em Campinas. Foi o primeiro instituto brasileiro a usar as técnicas de uso de lasers na oftalmologia. Quem levou todas essas técnicas para o Instituto Penido Bonier foi Sérgio Pereira da Silva Porto. Sérgio Porto também tornou possível a melhoria dos grãos de milho nosso. Na hibridização das sementes de milho, usando lasers, tornou-se melhor a qualidade do nosso milho. Então,
Ele também contribuiu no Instituto Agronômico de Campinas. Eu estive presente, como fui aluno dele, trabalhamos em laser juntos. Eu sei dos trabalhos dele nessa área. José Elis Ripper Filho, um dos meus orientadores de mestrado, engenheiro e físico, também fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos, foi engenheiro pelo ITA, e o José Elis Ripper Filho foi o responsável pela melhoria e desenvolvimento das nossas telecomunicações no Brasil. Quando o telefone do Brasil era caríssimo, tornou possível o uso de celulares e principalmente a fibra ótica. Se deve a grandes trabalhos de Ripper no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos tecnológicos com fibra ótica. Nelson de Jesus Parada, físico, engenheiro, foi o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um dos primeiros diretores, foi meu professor também por 2 anos na Unicamp. Hoje em dia, né, o lançamento de satélites, como também todas as pesquisas sobre o nosso clima, se devem principalmente a Nelson de Jesus Parada. Carlos Alfredo Arguello, argentino, mas radicado no Brasil, foi nosso professor também, grande especialista em raio-x e estrutura da matéria, que tornou possível muitas das pesquisas brasileiras, se deve a Carlos Alfredo Arguello. Daltro Garcia Pinatti, físico, baixas temperaturas e supercondutividade. Foi Pinatti que introduziu exatamente os primeiros estudos experimentais sobre a supercondutividade usando o nióbio. O Brasil, é um dos maiores reservas de nióbio no mundo e também, então, as primeiras pesquisas nessa área usando para efeitos de supercondutividade foi Pinatti que fez isso. Outro grande cientista a se falar, que deve ser respeitado e lembrado, é Euclides de Jesus Zerbini, cardiologista e pioneiro dos transplantes de coração, de órgãos, no Brasil. Ele foi assim um dos pioneiros, tem até hoje um dos hospitais de São Paulo, ele recebe o nome do Zerbini e há que ser respeitado pelos seus grandes trabalhos. Ivo Pitangui, autoridade mundial na cirurgia plástica, todos aqui no Rio de Janeiro conhecem. Milton Bernardes, físico, principalmente um dos grandes físicos de física teórica na área de partículas e física nuclear. E Oscar Sala, que foi diretor do CNPq, foi diretor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e também o desenvolvedor, principalmente da física, na Universidade de São Paulo, com o IAA e acima do Instituto de Energia Atômica. Ele foi um grande físico com respeito assim a nível internacional de todos os cientistas da área de física nuclear. Então, meus amigos, era isso que eu queria te falar para vocês. Eu acho que fiz aqui um resumo rápido da nossa ciência para que todos possam dizer da importância da ciência brasileira e do trabalho desses grandes homens e grandes mulheres que contribuíram para isso. Era só, meus amigos. Muito obrigado.